começando o estudo, caminhando com Jesus, iniciando estas reflexões para a compreensão das leis de Deus. E Jesus chega já dizendo: não vim destruir a lei, porque Moisés, com os 10 mandamentos, trazia a lei de Deus. E Jesus, no meio do povo, trazendo a lei de amor, de justiça, caridade, muito bem exemplificada por ele mesmo. Trazendo essa essencialidade e necessidade da lei ser cumprida com amor. E em seguida, o Espiritismo, nos revelando esta lei, nos auxiliando a compreender esta lei, nos revelando a realidade e a verdade do mundo espiritual. Então, são as reflexões nessa caminhada, iniciando o estudo do Evangelho. E para essa compreensão, Kardec nos chama à reflexão quanto à ciência e à religião, a aliança entre ambas, para que possamos alcançar o efetivo progresso, a evolução do espírito, com o entendimento da doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, proporcionando assim o surgimento de uma nova era, de um ser renovado, transformado, com a compreensão da ciência e da religião. Ciência e religião, que são as alavancas da inteligência humana, proporcionam o desenvolvimento da inteligência. Então, percebemos aí a importância da ciência e da religião. Ciência nos revelando as leis do mundo material. A compreensão da matéria, da sua importância, a ciência com o seu elemento investigador, querendo comprovar com fatos e evidências. A religião nos revelando as leis do mundo moral. As leis morais que auxiliam no progresso do espírito e nos aproximam cada vez mais da essência de Deus. E a ciência e a religião precisam caminhar juntas, porque elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Tanto a matéria quanto as leis morais, elas têm o seu princípio divino, foram criadas por Deus. Nessa criação, para auxiliar no progresso dos seus filhos, cada um de nós. Então, nesse princípio, elas não podem contradizer-se. Ou seja, a ciência não pode se considerar como uma verdade absoluta, negando as leis morais, os valores religiosos, porque assim haveria um contrassenso. Ou a ciência seria a verdade e a religião o erro, ou então Deus cometeu algum equívoco? Não. Elas partem do mesmo princípio.
originadas por Deus. Então elas devem se manter unidas, cumprindo esse propósito de progresso dos filhos de Deus. Mas não é assim que funciona, não é assim que acontece. Por quê? Já de longas eras conhecemos o conflito que há entre a ciência e a religião. Distantes uma da outra, conflituosas, com atritos, uma negando a outra. E esse conflito, ele provém de quê? Primeiro, de uma observação defeituosa. E também por um excesso de exclusivismo. É compreensível essa observação defeituosa, porque a religião, nós vamos fazer uma análise considerando o tempo, a religião hoje, ela é diferente da religião há 2000 anos atrás, ou há 200 anos atrás, pela própria formação do homem, que conduz as religiões, da maturidade dessa inteligência humana, da cultura do povo, dos dogmas religiosos, trazendo assim conceitos que precisam ser reformulados. Ao mesmo tempo, a ciência também, que hoje é bem diferente de há 2000 anos atrás. Então ela precisa caminhar, evoluir, confirmar suas descobertas. Então, ao longo do tempo, tanto a ciência quanto as religiões, fazendo estas observações, muitas vezes falhas. Além do egocentrismo de ambas, levando a esse exclusivismo de que a minha verdade é que está correta, além da influência negativa dos espíritos. Não podemos desconsiderar isso. Desejando esse conflito, trazendo um entrave para o progresso, tentando desacreditar Jesus. Então, há esse conflito ainda, embora já tenha sido até muito mais acirrado, entre a ciência e a religião. E esse distanciamento, também compreendido pela falta desse duelo que une ciência e religião. Esse traço que faltava unindo ambas, que é a revelação do Espiritismo. Trazendo conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, aí nós compreendemos a importância da matéria e do espírito, ambos criados por Deus. Então, faltava a compreensão por parte da ciência e das religiões. A essência do espírito, a existência do mundo espiritual, interagindo com o mundo material. Nós, enquanto espíritos, vivendo no mundo espiritual, e numa necessidade do progresso, da nossa evolução, a vivência no mundo material. Todo ele criado por Deus para o nosso auxílio. Então faltava esse entendimento que a doutrina espírita traz a cada um de nós.
Então, com o advento da doutrina, religião e ciência podem agora caminhar em busca dessa aliança. E isso requer tempo, maturação. Quando Kardec trouxe esse entendimento, com a publicação do Livro dos Espíritos, como ele foi atacado, recebendo as críticas dos grandes cientistas da época, pelo surgimento pela compreensão dessas ideias. Ideias que trazem, que proporcionam esse elo e proporcionam o progresso da humanidade. Então, a união da ciência e da religião proporciona à ciência deixar de ser essencialmente materialista. Porque com esse estudo aliado à doutrina espírita, à essência do espírito, a física, a química, a biologia, a astronomia, vão conseguir compreender que na matéria há também a essência espiritual, que, aliás, é o que faz pulsar a matéria. A ciência levará em conta, assim, o elemento espiritual e não desmentirá a religião. Com esse entendimento, a religião, por sua vez, deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Estará de acordo com a razão e não se oporá à lógica dos fatos, não renegando mais a compreensão e a investigação da ciência, trazendo os fatos que nos auxilia a compreender a realidade espiritual, adquirindo assim a religião um inabalável poder. Assim, o Espiritismo traz uma contribuição unindo ciência e religião. Juntas se apoiarão, marchando para um concurso mútuo, uma auxiliando a outra, uma trazendo a compreensão à outra. O materialismo, assim, será vencido. Então, são duas forças que, unidas, trarão a compreensão das leis de Deus para a sua prática, não só no mundo espiritual, como no mundo material. Realidade importante para o progresso, para a vivência do espírito. Surgindo a nova era, que acarretará para as relações sociais modificações às quais ninguém terá forças para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, a ciência e a religião juntas, com o entendimento de ambas, trarão, assim, uma revolução na sociedade, nas mentes, na vida de cada um de nós. E esse processo já está acontecendo. A ciência, cada vez mais, se rende ou busca as compreensões das leis morais e da essência do espírito. Já observamos os cientistas buscando esse entendimento espiritual. E nós, com a nossa fé, também nos voltamos à razão, buscando uma compreensão, porque isso é um desejo nosso.
a nossa inteligência amadurecendo cada vez mais, desejamos dessa compreensão da realidade do mundo espiritual, da minha essência de ser. E encarnados mais ainda, que unidos à matéria, temos tantas dúvidas, e a ciência colabora pela providência divina nessa compreensão. Então, que possamos ficar com estas reflexões e nos lembrando de Jesus quando diz: creiam em Deus, creiam em mim. Então, é a busca da compreensão divina, de Deus, para as nossas vidas. E com essa crença sendo corroborada, sendo compreendida, com auxílio da ciência, que possamos promover, porque somos nós os estudantes das ciências, somos nós que buscamos os fatos e as comprovações. Então, que possamos continuar o estudo do Evangelho, colocando Deus em nossas vidas, praticando as leis e compreendendo-as com o auxílio da ciência. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.